Oiê! Esses dias eu tava aqui pensando em qual o próximo assunto que eu ia trazer aqui pros vídeos, como que eu ia desenvolver e tal. Aí eu olhei pra aquela minha listinha de temas criativos que eu quero falar e desenvolver. E daí eu lembrei de um podcast que eu tinha ouvido, acho que uns 3 anos atrás, que falava sobre a romantização do sofrimento na arte. Mas o tema central mesmo é como se manter criativo, da minha amada Thalita Lefer, que é uma designer e influenciadora que eu acompanho desde o início da faculdade de moda. Eu já amava ver os podcasts e os vídeos de design gráfico que ela fazia na plataforma dela, no Amarelo Criativo. E então, baseado no que eu reouvi no podcast e um monte de pensamentos e lembranças que me vieram à mente, nesse papo aí de romantização do sofrimento, que foi o assunto que me marcou, e também de como se manter criativo, porque às vezes eu me pergunto isso e nem eu mesma lembro das coisas simples que a gente pode fazer para se manter criativo. E geralmente essas coisas simples estão na nossa cara e a gente menospreza, ou porque a gente tem pouco tempo, ou porque ficou tudo tão monótono igual que parece que não vai mudar nada. E que talvez tenha uma fórmula rápida e mágica para fazer com que a gente seja criativo da além, porque, né, a gente é um ser humano e a gente ama complicar tudo, né? Tenho certeza que você também deve fazer isso. Demais, né? Então, daí o papo da romantização do sofrimento na arte, que o designer Leandro Massai comentou no podcast, foi o que me atraiu muito e me fez pensar. Geral coloca essa crença de que para ter criatividade é como se fosse um dom, ou para ter criatividade você precisa estar naquela inspiração divina, coisa que na verdade na prática não precisa, né? É algo que a gente aprende, seja por métodos ou algo nessa vibe, que você desenvolve com habilidade em relacionar informações e encontrar soluções para resolver problemas. Então, é algo que você precisa colocar sempre em prática. É sempre no viver, no acerto e no erro. E a cereja do bolo ali, ou o tomperro, o tempero, que como o Jacan fala, né, naquele seriado dele lá da cozinha, eu sempre falo brincando com os meus amigos, o tempero é você ter suas referências pessoais, sua bagagem artística e cultural, que pode com certeza acrescentar muitos mais detalhes e sensibilidade, e até mesmo diferencial, né? E lembrando também que já somos bombardeados constantemente por informações, sejam escritas em som ou por imagens. Isso representa e te faz sentir algo. Por mais que você não lembre, isso está marcado interiormente em você. E é muito provavelmente que isso vai influenciar sim nas suas escolhas de desenvolver algo dentro da sua criatividade. O Instagram, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Ele tá sempre mostrando que todo mundo tem a vida perfeita, que todo mundo é produtivo. E aí, isso faz parecer com que a galera trabalha 24 horas por dia feliz e que não tem nenhum BO pra resolver, né? Só que não. E sim, eu tenho certeza que você, como eu também, porque já me bateu essa lembrança aqui, fica automaticamente se comparando e pensando nessas questõezinhas aqui. Nossa, mas essa pessoa mal acordou e já tá toda produtiva, com energia, com foco e disciplina para fazer XYZ. Será que eu também conseguiria ser produtiva com essa energia, com esse foco, com essa disciplina? Eu não consigo fazer isso. Hoje eu não tô com essa energia toda. Eu queria saber como fazer. E aí a gente sempre acha que tem uma fórmula mágica desse como fazer. Ou também tem: nossa, mas essa pessoa tá lidando com projetos incríveis que vai lançar sozinha. E ela é foda, como é que ela deu conta? Será que eu também conseguiria ter essa mesma quantidade de criatividade para fazer um projeto grande assim? Ou também outro exemplo, né? Tipo, nossa, como ela deu conta de fazer tudo isso em tão pouco tempo. Será que eu também vou conseguir? Será que eu daria conta? Será que eu também teria criatividade para fazer algo como ela, no mesmo tempo e talvez no mesmo tamanho? E aí, quando a gente pensa, a gente já tá num looping de pensamentos comparativos eterno
que chama Correndo a Senhora Síndrome do Impostor, o burnout, o pessimismo, um monte de coisa a mais que vem junto. E olha que isso é o que eu tenho falado, pelo menos nos meus últimos vídeos aqui, enquanto eu desenho e faço essas reflexões. É o que mais tá rolando e que eu mais tenho visto pelo Twitter. E a galera, os artistas, tudo comentando, falando, reclamando, botando pra fora. Isso é no geral, sabia? A gente precisa lembrar que muito do que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, ainda mais a galera que é influencers, famosos, subcelebridades, sei lá o que, muito do que são repassados por eles, muito boa parte vem de agências publicitárias, que muitas vezes pode ter uma equipe pequena, média, grande, de várias cabeças criativas para desenvolver um tema da hora. As provas que o BBB fez, por exemplo, muito prováveis são agências com seu imenso time de designers, diretores criativos, marqueteiros, etc., que desenvolvem com a temática da marca, da empresa, dentro, para além de fazer propaganda de uma Avon, por exemplo, também fazer o divertimento do público com a pessoa jogando, como aqueles jogos de tabuleiro que eram gigantes. E esse projeto com certeza pode ter sido executado há meses, ou até um ano antes do reality show começar, porque precisa fazer testes, né, para saber se dá certo, para saber as questões ainda que falta corrigir, experiência do usuário, experiência do público, experiência de quem tá jogando, experiência do próprio jogo, e assim vai, tem muita coisa para corrigir, e não é fácil de fazer isso daí não, sério. Eu já fiz um joguinho parecido na época da pós-graduação, isso foi dor de cabeça, e a gente fez tudo em quase um mês, e ainda teve pouco tempo. Imagina para um BBB imenso, uma marca imensa, que estão pagando rios de dinheiro para conseguir divulgar um produto dentro de um jogo, e é bem quebra-cabeça mesmo. Então, qualquer projeto nessa vibe não saiu do além, e muito menos em 30 minutos. O Instagram e as redes sociais no geral, eles usam e abusam do imediatismo na internet. Eles nos cegam e nos fazem acreditar que acontece tudo muito rápido, só que não, né? As pessoas que são empreendedoras ou autônomas numa própria empresa devem ter seus próprios planejamentos, onde eles precisam estar relativamente adiantadas para conseguir fazer tudo e também dar conta, porque não é fácil você conseguir fazer várias funções sendo uma única pessoa, né? Por exemplo, euzinho aqui já tenho meu planejamento de abril completo, fechado e executado. Meu último vídeo vai ser agora dia 29. E os meus vídeos eu já consegui gravar e editar tudo, já agendei, tenho o mês de abril inteiro resolvido. O que me ajuda a me adiantar e preparar os próximos meses, até porque produzir sozinha, fazer roteiro sozinha, editar tudo sozinha, junto com a senhora tendinite que tá me atacando já faz uns meses aí, por mais que eu esteja fazendo fisioterapia junto. São praticamente várias horas dos meus dias e da semana só nisso. Então a resposta dessa fórmula mágica se chama planejamento. E por exemplo, de novo, eu fiz esse roteiro dia 20 de abril. Eu tava escrevendo esse roteiro para algum vídeo de desenhando ou pintando que eu fiz nas lives lá na Roxinha. Inclusive o link tá aí para quem seguir, tá sempre aí também embaixo dos vídeos no YouTube, para quem quiser me acompanhar ao vivo, trabalhando, estudando, pintando, aquarelando e tal. E provavelmente eu vou usar uma dessas lives aí que eu fiz lá para um desenho e fala, que eu ainda preciso escolher. Eu tenho uns 3 vídeos já pré-editados que eu só preciso acrescentar o áudio para poder anexar e poder agenda para algum dia do mês que vem. Eu ainda também não defini o dia. Então, olha o tempo que isso exige para conseguir colocar minha criatividade em prática. Então, quando eu vejo uns posts que remetem a esses pensamentos, eu sempre tento pensar também com uma outra perspectiva para me ajudar a quebrar essa perfeição de Instagram. Tipo, qualquer ser humano deve acordar de mau humor e pode levar um tempinho para ficar produtiva com energia, foco e disciplina.
Isso ainda depende do dia, né? Porque eles nunca são sempre iguais. Até porque cada pessoa é uma pessoa e o autoconhecimento de cada um é um, não é? Então, por exemplo, eu nem sempre tô inspirada no meu dia. Ainda mais se tem coisa acumulada e coisa não muito legal que precisam ser feitas. Ou se meu dia não tem sol, o que me deixa automaticamente de mau humor e me deixa super autossabotadora e com dias nublados. Os projetos incríveis, por exemplo, que a galera pode lançar sozinha ou com ajuda, muito provavelmente a galera pode ter planejado há um tempinho atrás e que levou alguns meses e semanas para tirar do papel e botar em prática. A gente nunca vai ter a mesma quantidade de criatividade, até porque cada pessoa tem um ritmo diferente. Oi, autoconhecimento, tudo bom? Então, eu, por exemplo, quando fui fazer o meu curso online de aquarela para iniciantes, que vocês veem aí sempre pelo YouTube, o videozinho que eu fiz para colocar o anúncio lá no curso, eu praticamente levei uns 5 anos de anotações pessoais para repassar e estruturar bonitinho pro papel, como se fosse um TCC, porque eu amo fazer pesquisa, e sempre revisando para ver se não faltava nada. E para ver se não ficava muito difícil de entender, sempre tentando simplificar e buscar por exemplos fáceis e tudo mais. Inclusive tem até um vídeo no canal que eu fiz especificamente contando sobre o processo criativo do meu curso. Eu vou deixar linkado aí em cima e no box debaixo do vídeo dos links complementares, tá? E só depois que eu fui gravar todas as aulas no meio das minhas férias da pós-graduação, onde eu só tinha exatamente um mês para fazer tudo. Gravar, editar, organizar tudo, criar o designer tudo junto, passar para as aulas, criar a apostila, baixar para a plataforma que eu ia hospedar o curso, fazer marketing, botar em prática, etc, etc. E eu fiz tudo sozinha. Então, eu levei 5 anos para entender tudo da teoria, conseguir passar para prática, que não é lá muito fácil, o meu processo de raciocínio já é lento naturalmente. Então eu levei 5 anos, mais um mês para conseguir literalmente gravar, roteirizar, etc. Fazer tudo sozinha. E depois acho que mais uns 2 meses estudando marketing para conseguir colocar em prática. E fazer o lançamento do curso. Isso tudo eu sozinha. Imagina a galera que é um pouco maior, que tem um pouco mais de condição financeira de contratar um estúdio, uma pequena agência de marketing para ajudar eles a fazer os lançamentos dos cursos que eles têm em mente. Então, quem contrata agência ou equipe de marketing, até designer, consegue um tempo menor, né? Então, consegue se organizar melhor até para criar. Então, no geral, boa parte do que eu ouvi lá do podcast me lembrou a todos esses pensamentos aí. E eu tenho certeza que todo mundo já deve ter pensado e repensado, se cobrou loucamente e ainda pode ter se sentido mal, porque sente que pode não ter essa mesma potência para fazer algo, né? Sempre eu tento lembrar que por trás de ideias geniais, muito provavelmente pode ter tido uma equipe imensa de pessoas dando ideias, pitacos e moldando isso tudo por meses. E que nada é criado do além, tudo faz parte de um processo. O problema que o pessoal comentou no podcast, que eu concordo plenamente, é que o lado exaustivo da vida criativa é sempre a nossa autocobrança e a nossa própria pressão de querer tentar fazer o além do nosso padrão. E eu tenho isso, eu detesto, me odeio, eu vivo reclamando disso na terapia. E isso realmente é um negócio que eu vivo brigando. E é normal, faz parte da gente como ser humano. Inclusive, isso entra perfeitamente, de novo, naquele nosso outro vídeo de desenho e fala, que tem a capa de grafite, que eu estudei aquele estudo de anatomia de rosto, que eu comentei sobre síndrome de impostor, frustrações e processo criativo. Porque se você quiser melhorar os seus croquis, desenho de figura humana, etc., você precisa estudar, certo? E para estudar, a gente precisa parar de onde estamos e rever fundamentos. Se eu parar agora, isso não quer dizer que eu vou deixar de ser artista ou que eu vou ser uma farsa por não saber algo. Mas é algo normal no processo da vida, é um ciclo. Ler livro é literalmente isso, fazer pesquisas em livros, você lê, você marca, faz anotações,
Se você esqueceu de algo, você literalmente volta lá na página X para pegar uma anotação ou até entender um contexto para conseguir escrever aquilo que você precisa, né? Então, ser criativo em menos tempo praticamente não existe. Pode acontecer por você já ter uma certa prática e um nível de experiência que agiliza e ajuda nessa parte. Mas isso você carrega por muito tempo. E que, para quem não conhece o processo ou o que você faz, as pessoas podem achar que você chegou lá em 30 minutos. E aí eles desprezam completamente todo o seu processo de estudo. Por exemplo, eu já estudei anatomia no começo da faculdade lá em 2011, que foi o que eu contei lá no outro vídeo. Eu parei por um tempo de estudar isso. Daí eu voltei agora de novo em 2021. Fiquei 1 ano estudando e ainda não terminei, com muitas aspas, eu também não vou terminar, porque isso a gente leva pra vida toda, né? Faz 1 ano e pouco que eu estudo anatomia e eu consigo aplicar nas coisas que eu quero fazer. Mas pra quem me assiste aqui no YouTube e no Desenho e Fala, por aí, em 30 e 40 minutos de vídeo, você pode entender que eu faço isso rápido e que é, entre aspas, muito fácil. Só que não, né? Então, também vou fazer. E aí você fica, é muito fácil, eu também vou fazer. E aí daí chega na hora e você vê que não é nada disso. E é assim que tudo rola. Ciclos. E uma parte que eu achei mais gostosa nesse podcast, inclusive hoje eu pensei mais nisso, literalmente, que é: quais são as formas que a gente pode incentivar a nossa criatividade? Boa parte do pessoal do podcast respondeu: é importante participar de eventos artísticos, tanto para conhecer pessoas e pensar em formas interessantes de conseguir solucionar algo para que o projeto artístico pede. Assistir por séries, deitar a cabeça no travesseiro para descansar, sem focar nos problemas. Almoçar escutando um podcast ou música, ficar observando o jeito das pessoas quando você tá num restaurante, numa cafeteria, que inclusive eu amo fazer isso. Refletir o que faz uns artigos sobre o assunto, o que as outras pessoas fazem para se manter criativas, tomar um banho no escuro e ativar seu lado sensorial, fazer caminhadas numa avenida, ficar observando tudo à sua volta, se manter aberto a tudo e todos à sua volta, estar em ambientes, fazer imersões em cabeças diferentes, produzir o que você está fazendo no momento, sem querer planejar muito e ficar organizando os pensamentos, escolher um momento apenas para fazer isso e não junto com um trabalho que não tem muito a ver, buscar trabalhos temáticos na plataforma de portfólios ou painéis de referência, o famoso Pinterest, por exemplo. Usar essas referências baseadas em memórias que estimulam a criatividade, arejar a cabeça fazendo coisas motoras e automáticas, vivenciar a cidade enquanto você pega, sei lá, um metrô, um trem, um busão, ajudar a dissolver tudo que você viveu, raciocinou tudo mais, andar pela casa e assim vai. Essas foram algumas coisinhas que cada participante do podcast comentou. Daí eu parei pra pensar e tentar relembrar o que eu fazia pra eu ficar inspirada, porque realmente meus rituais pessoais com o tempo meio que se absorveram e se mesclaram com essa fase da pandemia e tudo ficou muito automático. E eu mesma, pra vocês terem uma noção, eu já não lembrava mais o que eu gostava de fazer no meu tempo livre pra incentivar a minha criatividade. E esses rituais ficaram tão comuns que você acaba esquecendo que eles podem servir até como um escape. E me conhecendo há tanto tempo, por mais que descansarem algumas vezes também é procrastinar e não fazer nada, eu não consigo ficar parada. Então, boa parte das vezes que eu faço para me incentivar a minha criatividade é mais ou menos isso aqui. Eu listei bastante coisas. Espero que possa motivar vocês e fazer até vocês repensarem as coisas que vocês mesmos fazem. Eu gosto muito de ir em museu, de ver minhas amigas, de ir em livraria, caçar uns livros legais para depois ver se tem PDF, folhear algumas revistas, ficar pelo Tumblr ou pelo Pinterest, ir em lojinhas místicas, ver uns cristais, comprar uns incensos, ir em restaurantes ou até em cafeterias, porque eu amo café, né? Vocês estão careca de saber. Eu gosto de conhecer lugares novos que tenham docinhos bonitinhos, dar uma passadinha em templos budistas, porque eu amo as referências de arquitetura e o ambiente em si.
conhecer umas bandas novas pelo YouTube, raramente jogar uns joguinhos fofos pelo computador. Depois de Gris, eu devo dizer que eu vivo em busca de jogos parecidos, porque são raros os jogos que me prendem a atenção para relaxar e curtir no computador. Eu prefiro e preferia mais jogos que eu jogava quando eu era adolescente, com meu irmão caçula no PlayStation. Mas esses tipos de jogos não tem no computador, ou talvez tenham com emulador, só que eu acho que meu computador não aguente o tranco. Então eu acabo que eu nem ligo muito pra eles. Faz tempo que eu não assisto seriados de época, porque eu praticamente zerei todos, né? Sou viciada. Eu amo demais, eles me inspiram localmente dentro dos períodos históricos da moda que influenciam diretamente nos meus estudos. Inclusive, estava até pensando em reassisti-los, né? Porque estão em falta. E até você pensar em coisas que influenciam o seu estilo de desenho, traço, etc., tem a ver com autoconhecimento e sua personalidade, que é o que eu sempre falo aqui pelo canal. Eu tava até também pensando em rever o seriado The Big Bang Theory, que é um seriado que me deixa muito feliz. Eu me sinto muito menos ET. Porque tem coisinhas lá que eu me sinto pertencentes. Caminhar no sol à tarde, além também de me estimular a fazer uma atividade física. Também me ajuda a sair um pouco da minha casa, enfrentar minha fobia social de ver pessoas, casas, carros e ambientes. Às vezes ler uns livros, jogar uns joguinhos com os meus amigos, fazer umas pinturinhas aleatórias de guache ou acrílica só pra sentir a tinta mesmo e relaxar, entre outros que eu acho que eu não consigo pensar e lembrar melhor agora. Acho que eu lembrei boa parte do que eu costumo fazer. E o que fica nisso tudo, se você quiser incentivar essa criatividade, tente resolver suas questões, problemas e processos de formas diferentes sempre que você puder. Tentar enxergar tudo de perspectivas diferentes pode tentar te ajudar a ver algo na sua frente de uma forma que você não enxergaria. Isso ajuda também e é uma oportunidade de você estimular sua criatividade. Você já pensou nisso? Ficar sempre resolvendo seus problemas ou até processos sempre da mesma forma se torna meio cansativo e cômodo, né? Até porque como que você vai poder incentivar a sua criatividade? Faça você a sua própria oportunidade. Espero que tenham curtido e refletido bastante com esse vídeo, porque a ideia é justamente essa: queimar os neurônios, fazer a gente pensar as coisas na arte. Quem sabe o resto da sua vida também ajuda, né? Enfim, por hoje é só. Lembrem-se de me seguir nas minhas redes sociais. Se você quiser me ver estudando, trabalhando, jogando, tem o link lá da roxinha, onde eu faço as lives. Inclusive, eu tava lá fazendo o roteiro deste vídeo. Estou por aí nas redes. Sempre que possível, respondam quem estiver precisando daquele help. Tchauzinho pra vocês.